escola dominical, que ela seja só, ó Pai, um instrumento, porque quem vai tocar é o Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Pai Senhor. Pai Senhor é o povo, Pai Senhor é o povo de Deus, você que está nessa live. Aleluia. Vamos começar aí, terminar essa lição do trimestre. Fico muito feliz e honrada por estar ministrando com você nessa manhã. Amém? O povo está entrando aqui na live, louvado seja Deus. Nós vamos estudar, como o pastor Gessé nos antecedeu, nós vamos estar finalizando essa lição da carta de Efésios, a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? Vamos lá? Você está com a sua Bíblia? Eu sei que o pastor Gessé, dirigente do trabalho, da EBD, já colocou Efésios 6. Mas vamos lá então. Louvado seja Deus. Lição 13, 28 de junho de 2020. A batalha espiritual e as armas do crente. Vamos começar com o texto áureo? Vamos lá. Texto áureo. Se eu estivesse na classe, eu sempre peço para a pessoa repetir, porque para gravar mesmo na mente, para gravar mesmo, para soltar, para gravar na tábua do coração. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Se você tiver com a sua revista aí, está ali na verdade prática, do ladinho. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Oh, louvado seja Deus. Vamos lá no primeiro, na introdução, para a gente já não perder tempo, para a gente estar compartilhando aí daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Você que é amante da escola bíblica, para você que ama a palavra de Deus. A introdução da revista diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Nessa introdução, batalha espiritual. Não tem como você dizer que não existe essa guerra. Primeira coisa que você tem que entender: há uma guerra espiritual. Existe o bem e o mal. Muitas pessoas querem, às vezes a gente vem para o Evangelho e quer dizer, se eu não falar o nome do diabo, ele não existe. Se eu não falar o nome. Não, você tem que entender que ele existe e ele vai lutar. Quando você, aleluia, estendeu as mãos, o Espírito Santo te levou a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Ali você fez um inimigo, porque o primeiro inimigo é de Deus. Então, automaticamente você tem um inimigo e ele vai tentar paralisar você. E é no mundo espiritual. Então, a guerra é a milênios. O mundo espiritual é o que não vemos. Não é brincadeira, é uma coisa séria. O servo e a serva de Deus, os filhos de Deus, tem que entender que tem esse inimigo. Ele vai arquitetar, ele vai tentar te parar. Não dá para dizer, deixa eu deixar ele de lado, deixa eu fingir que ele não existe. Não vai acontecer, você precisa guerrear. E no meio dessa pandemia, no meio dessa situação, eu creio, o Espírito Santo ministra no meu coração, que a igreja brasileira vai sair, tem que sair curada e guerreira. Vem doente, vem como estás, mas aqui dentro da casa do Senhor nós somos curados para guerrear, para quando chegar mais almas, nós possamos guerrear nas guerras espirituais. Então nós precisamos acreditar, ela existe, e precisamos nos preparar, precisamos conhecer esse campo de batalha e precisamos tomar posse das armas espirituais. Vamos lá no primeiro capítulo, vamos lá na primeira parte, o preparo espiritual do crente para a batalha. Aqui você vai ter dentro da palavra. Quem sabe você aí fez como que eu batalho? Vamos com a gente, vamos aqui na EBD. O preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva
passiva, fortalecei-vos no Senhor, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder não é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência é frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, que está em Lucas capítulo 10, versículo 19. Esse preparo, fortalecidos, primeira coisa, sabe que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, prisioneiro de Cristo, como ele coloca na carta de Efésios, nos afirma: fortalecidos no Senhor. São duas coisas simples. Não possuo força própria e não existe força em nós. O que nós precisamos? Nós precisamos de armas, força gerada pela comunhão em Deus, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus profunda, correta, gera uma capacidade para vencer. A palavra-chave que começa aqui no preparo espiritual, que ele falou: não adianta eu sair do culto e não ter obediência, não adianta eu conhecer a palavra e não exercer. Como nós temos vivido isso na nossa geração. Somos uma geração que tem muita palavra, muito conhecimento, sabemos, tem a junção, nós somos a geração que tem muita informação, e dentro da casa de Deus, na nossa geração brasileira, também nós temos várias bíblias de estudo, quantos versículos de várias traduções, né? Mas por que você encontra muitas pessoas não exercendo a palavra? Falam, mas não vivem. A palavra-chave, sabe qual é? Comunhão. Porque quando nós temos um relacionamento com o Pai, que é Deus, quando nós temos um convívio, nós temos uma comunhão. Isso gera autoridade. E essa autoridade só existe se tem através da palavra, onde eu exerço o privilégio dela, a verdade da Bíblia. E assim no dia a dia, as coisas na terra, eu tenho autoridade. E assim eu tenho e recebo de Deus essa comunhão. A autoridade não se impõe, e sim se conquista no relacionamento e obediência e viver a palavra. Eu gosto muito dessa palavra autoridade, porque é uma coisa que o Senhor tem colocado no meio dessa, trabalhou em nós na igreja, porque eu creio que trabalhou em mim, trabalhou em você também, essa parte de autoridade. Autoridade, nós temos de expulsar demônios, de colocar mão nos enfermos e enfermos serem curados em nome de Jesus. Mas a maior autoridade que o Senhor fez nessa situação que nós estamos vivendo é a obediência. Em ter autoridade dentro do nosso lar, em quebrar princípios de honra, de obediência. Honra o teu pai e tua mãe. Princípio de honra, de autoridade. Seu esposo é sacerdote. Princípio de honra, colocar a posição correta, a sua filha e o seu filho na posição correta e ter autoridade. Para você ter autoridade no mundo espiritual, primeiro você tem que ter autoridade, obedecer aqui na terra. Nós estamos vivendo esse momento, e como tem pessoas quebrando autoridades espirituais, pessoas atacando, principalmente agora na área da política, atacando, usando palavras no Face, algumas coisas para ofender autoridades. Não, está errado, você está fora da palavra. Como servo de Deus, nós devemos orar. Nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos obedecê-las. Então, grava aí na tábua do teu coração. Não tem como ter autoridade no mundo espiritual se você não obedece às autoridades aqui na terra. Não há perseguição na igreja brasileira. Há um momento de estalo, de epidemia, a qual está colocando nós no momento para nos guardar, mas vai passar. Enquanto isso, exerça a palavra de Deus. Não quebre princípios de autoridade na terra, porque senão você não vai ter princípios de autoridade no céu. Você é algo fácil no mundo espiritual, nessa guerra espiritual. Amém? Deu para entender aí sobre a autoridade? A autoridade vem com obediência. Obediência não quebra princípios. Se eu quebrar princípios, eu não tenho autoridade. Posso até pensar que eu tenho, mas no mundo espiritual você está amando, está aleijado, porque não soube obedecer às autoridades da terra. Honra o seu líder, honra o seu pastor. Coloca o fardo. Há um versículo que eu não sei aonde está, porque minha cabeça é uma bênção, mas que fala: não deixe o fardo do seu pastor ser maior. Seja uma bênção na vida do teu pastor. O pastoreado não é fácil.
seja um abençoador, seja uma ovelha. Esses princípios precisam, você precisa entender que quem tem relacionamento com Deus tem comunhão, e quem tem comunhão vive na verdade. Quem é verdade é Jesus, e quem é Jesus é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Amém? Fechou aí? Deu para entender? Belezinha, Cris? Deu para entender? Fechou. Vamos na segunda parte. Então, fortalecidos no poder do Senhor, obediência, eu tenho autoridade. Vigilantes em toda oração e súplica, parte 2. Vamos comigo aí. Vamos lá. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vai marcando aí. A expressão, pastor, eu esqueci meu copo, perdão. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, capítulo 59, no versículo 1 e o versículo 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmos 124, 7. Obrigada, Dinha. Deus abençoe. Vigiemos em oração e súplica. Vamos lá. Agora nós vamos nos vigilantes em toda oração e súplica. Constante oração e vigilância. Eu gosto muito dessa parte. O sentinela, quando a gente fala de vigilância, a gente sempre lembra de sentinela da Bíblia. A sentinela vê os fatos antes das coisas acontecerem. Vigia, o que significa? Ele está acordado, ele vê acordado quando os outros dormem. Sentinela é aquele que sobe no lugar mais alto da sua cidade. E o inimigo de longe, e enxerga o inimigo de longe, e percebe que os que poucos percebem. A sagacidade em perceber, a sagacidade em sentir o inimigo. O sentinela, eu acho muito linda essa passagem, quando fala sentinela sobe, eu gosto muito dessa parte, por quê? Porque é um estudo dos sentinelas, quando subiam, eles tiravam os sapatos das sandálias. Então, quando ele ficava na parte mais alta, ele ficava com o pé descalço no chão. E com isso, imagine quando o inimigo estivesse vindo de longe, os cavalos batendo, né? Então, o que acontecia? O chão estremecia, mas para ele sentir que a vista tremou muito pouco, bem raso, bem pouco, ele precisava estar descalço. Então ele tinha a sensibilidade de sentir que os cavalos estavam vindo de longe. Coisa linda. Então o que acontece? Havia uma sensibilidade muito grande. Uma sensibilidade, e com isso já havia percepção antes. Deus revela, Deus mostra aos sensíveis que oram, aos que sobem ao monte da oração. E sabe qual é o monte da oração? Mateus 6,6. É no secreto. Sabe onde que é o seminário? O melhor seminário que você vai ver, vai sentir, vai conversar? Mateus 6,6. É no secreto. Quer ter revelações? É no secreto. Quer ser um sentinela? Quer ter astúcia? Quer ser sagaz? Quer se achar lindo aqueles profetas que mandam, que oram e de repente Deus revela algo? Mateus 6,6. É no secreto. Então busque ao Senhor. E com isso você já está orando e você já está guerreando, repreendendo para que todo mal caia. Eu quero. Antes eu achava que se Deus mostrou, assim Deus já mostrou, já repreendeu. Daí eu aprendi que não. Eu aprendi nessa revista, nós somos sentinelas. Deus nos revela antes para ser intercessores em oração. Precisamos guerrear. Batalha no mundo espiritual, precisamos guerrear. Muitas vezes você que está me ouvindo aí, Deus mostra as coisas para você porque você é sensível. E aí você fica, ai meu Deus, e agora? É para você orar. Guerreiro. Tem muitas coisas que o Senhor não quer nem que você fale, porque só você vai entender. Somente coisas de igreja. Antes da pandemia, Deus mostrou para muitos servos de Deus. Muitas coisas o Senhor mostra na igreja. Porque se você é um líder, mostra para você no grupo. O Senhor está dizendo, ore, guerreie, repreenda. Às vezes Deus mostra, não, Deus já quebrou, não. O Senhor está te levando a orar, a buscar, a
guerrear. E louvado seja Deus por isso. Mas a oração muda Deus? Não. A oração não muda Deus. Mas a oração muda quem ora. Você vai se tornar um valente, um guerreiro. E é isso que o Senhor tem feito conosco. Nessa situação que nós estamos vivendo, é tempo da igreja se levantar como guerreira. É tempo da igreja entender a sua posição no reino. É tempo de você entender, aleluia, que tudo que você está passando, você precisa guerrear, ter autoridade, ter relação, ter comunhão. Antes do inimigo atacar, muitas pessoas começam a orar, Ju, e começam eu já ouvi muitas irmãs. Eu comecei a orar e a coisa piorou. Não, minha filha, não é que piorou. Agora você tem sensibilidade de ver à frente da sua visão espiritual, da sua visão carnal, e aprender que é uma visão espiritual e você é mais do que vencedora se viver na comunhão, na obediência e na oração. Seja vigilante, seja servo de Deus. Nossa, sinto uma graça de Deus na Vila Barão, uma coisa incrível. Até na EBD a gente sente a presença. A palavra faz isso, ela entra, ela queima, ela traz vida. Você é um guerreiro. Missionário quer, mas eu estou assim. Pode ter sido assim, mas há um tempo de arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. E viva a escritura da palavra, viva a palavra verdadeiramente. Se torne guerreiro, venha guerrear com a igreja. A igreja brasileira precisa de um novo patamar espiritual, de uma posição. E é você que vai fazer a diferença. E aonde eu começo a fazer a diferença? Dentro da minha casa. Estabelecendo as autoridades da comunhão, a sentinela dentro do meu lar. Segunda parte, vamos lá. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Vamos lá. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perseverantemente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, o que significa caluniador e acusador. Se você quer saber mais sobre esse nome do diabo, que as pessoas têm medo de falar, está em Mateus capítulo 4, versículo 1, João capítulo 8, versículo 44, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tomado de fúria e por meio do espírito de erro, ele prepara laços com os propósitos de destruir a igreja de Cristo. Alguma de suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Gênesis, capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Vamos comigo aí, vai marcando aí. Se você quiser que eu vá mais devagar, marca aí, tá? Falar, você vai querer, eu tinha que vai mais devagar. Segundo, deturpar as escrituras. Mateus, capítulo 4, versículo 6. 3. Dissimular a ilusão, a dissimulação. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e o 14. 4. Fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 5. Fazer acusações. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. 6. Semear incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E o 7. Promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Tem que dar uma respirada, né? Meu Deus. Tudo isso é uma verdadeira guerra. Na Bíblia no original, quando diz em grego, quando diz astuta, o inimigo tem uma astuta, significa o quê? Uma metodologia. Ele tem umas metas para exercer o trabalho, metodologia para exercer o trabalho. Por exemplo, vamos tirar um exemplo, tem uma metodologia. Vou abrir uma escola de inglês, vamos lá. Vou abrir uma escola de espanhol, eu preciso de uma metodologia. Eu preciso exercer, né, Ju? Você que é professora, preciso exercer o que está escrito lá. Então, quando fala astutas, está dizendo uma metodologia. O inimigo,
em cada lugar vai usar o método. A metodologia como aqui, astutas ciladas. Método que o diabo usa é um método enganoso, falso, mentiroso. E o que mais tem trabalhado, que hoje, a nossa guerra espiritual, hoje não tem perseguição no Brasil. Se você estava achando que a igreja estava sendo perseguida, para com isso. A igreja, diante do governo, diante dessa epidemia, não é isso. Tanto que a igreja está aberta aqui, não pode ter aglomeração, mas você pode vir receber uma oração, ofertar, a igreja continua. Mas a perseguição que existia naquele outro tempo era uma perseguição que matava os cristãos. Ainda tem, acho que na China, alguns estudos mostram que há muitos, lá na África, muitos cristãos que são perseguidos, que são até mortos. E eles fazem o evangelho realmente de fé. Oh meu Deus! Vão para outros países para ser esbofeteados, muitas vezes apanhados por causa do evangelho. Para entregar uma Bíblia tem que ser escondido. Isso é ser perseguição. Aqui no Brasil não. Em muitos lugares o evangelho é propagado. Mas o que eu quero dizer, a nossa maior guerra que hoje não é matar o cristão, mas é o cristão estar morto dentro da casa de Deus, no mundo das ideias. A maior guerra espiritual está aqui na mente. A maior guerra que o inimigo faz conosco agora é na mente. Eu conheço a palavra, eu sei quem é Jesus, porque eu ainda continuo pecando. É astutas ciladas, mas hoje em nome de Jesus. Hoje você está entendendo que há uma guerra e você vai vencer, porque essa força não vem de você, essa força vem de Deus quando você exerce cada coisa. Então, o que acontece? É no mundo das ideias. Deixa eu colocar aqui. Essa guerra é no mundo das ideias. Então você precisa entender que ele tem uma metodologia e cada um ele usa de uma maneira. Ele sabe onde é a sua fraqueza. Você já ouviu uma história de pessoa que cai sempre no mesmo erro? Sempre no mesmo erro? O que eu faço? Missionário Caio, eu estou ouvindo aí, eu tenho uma guerra espiritual, eu caio sempre no mesmo erro. Sabe o que você faz? Exerce a palavra, obedece a palavra, usa a autoridade e manda embora em nome de Jesus. Olha que vir esse sentimento, essa situação, usa a autoridade. O Senhor, seja sentinela. Oh meu Deus do céu. Manda as astutas do inimigo, porque a renovação da mente é isso. O inimigo vem com essa opressão, vem com essa guerra no mundo das ideias. Eu sei quem é Jesus, a autoridade que é no nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. A palavra diz que eu sou santa. A palavra diz que eu tenho força em Cristo Jesus, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei a autoridade que é, então usa, obedece, tem autoridade, vença nesse mundo de ideias, nessa guerra espiritual da mente. Se encha de graça, se enche de louvores. Coisa linda quando você senta com alguém que é crente, quando você tem a oportunidade. A gente só sabe falar de Bíblia, só salmodiar. Meu Deus, que graça que eu estou sentindo hoje. Se enche de louvor. Essa pandemia, quantas lives de homens e de mulheres de Deus. Quantos livros, a palavra de Deus, quanto tempo você tem para orar, para buscar a palavra. É o tempo da igreja ser curada, é o tempo da igreja receber a autoridade, obedecer e voltar para casa e voltar para seu lar e colocar as coisas no lugar. E o Senhor está te chamando para essa guerra. Chega de ser algo fácil do inimigo. Ele tem uma metodologia com você, então vamos embora, vamos guerrear, fecha as brechas. Encha, tem a renovação da mente, põe por terra, encha da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Vamos lá. Aí às vezes a gente quer pregar misericórdia. Essa lição, não pode pregar não. Vai dando vitória dele. O conflito contra o reino das trevas. Porque eu acho que eu gosto muito sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual. É gostoso quando a gente fala algo que a gente vive. E é isso que o Senhor quer de nós. Uma verdade, sabe? Eu prego e vivo. A gente sente, a gente recebe de Deus. A gente sente quando alguém não é verdadeiro, dentro de cima do púlpito, ou fala algo pra gente. A gente sente, porque o Espírito Santo nos revela, somos sentinelas. E nunca houve tanta verdade sobre as nossas palavras como agora. Vamos lá. O conflito entre o reino das trevas, o conflito contra o reino das trevas. Vamos lá. A irmã Fátima Oliveira colocou, isso é verdade, irmã Fátima. Deus abençoe família Barão. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano. Eu lembro muito do meu pastorzão, quando ele chegou lá, quando ele sempre fala, luta não é contra o irmão, não, a luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas
não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. 1 João capítulo 5, versículo 19, olha lá. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro capítulo 5, nos versículos 8 e 9. Cuidado, estamos em guerra. Jó, achei tão lindo a irmã ontem, a diaconisa Igolete ministrando sobre Jó, boa palavra, foi bênção. Ela pregou sobre Jó e a verdade, Jó estava numa batalha espiritual e nem sabia. Daniel orou 21 dias e não sabia que no primeiro dia a sua oração já tinha sido ouvida e respondida. Mundo espiritual reflete o mundo físico. Quer ver uma coisa? Não se escandaliza, tá? O adultério. Saí, alguém olhou, eu adulterei. Não. O adultério começa na mente. O adultério começa na mente. Ontem eu assisti uma live no Instagram de uma pastora chamada Sara. E ela estava com um pastor que foi liberto do homossexualismo. E ele contando que ele veio para a igreja. E ele sentia, a mente dele era terrível. Ele estava, de repente, ele enxergava o irmão e ele tinha desejo. Ele imaginava o irmão vir abraçar, esse negócio de abraçar é um perigo. Abraça seu irmão. Imagina alguém que veio do homossexualismo e o irmão vem e abraçava ele. Então para ele era uma luta. Mas aí ele aprendeu que a guerra é espiritual. E quando ele sentia esse pensamento, ele falava: estou livre em Cristo Jesus, eu não quero mais viver essa vida. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, eu quero viver o que a palavra diz. Eu quero ter essa autoridade de filho. Eu não quero mais viver o mundo que eu vivia. Eu estou na igreja, foi uma luta. Hoje ele venceu, ele é casado, tem 2 filhas lindas. E coisa linda quando alguém nos mostra que é a nossa guerra espiritual. Então há um reflexo. Quer dizer que o mundo das ideias é um reflete no meu corpo. Quer ver? Desonrar pai e mãe. Eu pego muito nisso porque Deus tem trabalhado muito comigo. Eu já contei na Barão. Eu estava ouvindo e eu estava estudando a palavra e eu percebi que a Maiara tinha me desonrado. Que um dia nós estávamos conversando, ela entrou na conversa e falou: mãe, não é bem assim. Daí o Espírito Santo falou para mim: ela te desonrou e você precisa explicar para ela. Você precisa explicar para ela. E eu chamei ela e falei: Maiara, do jeito que você expôs a mãe, você desonrou a mãe. E eu, por te amar, eu preciso te explicar. Você pecou contra a palavra, pecou contra Deus e pecou contra a mamãe. E eu preciso te ensinar, filha. Minha filha tem 11 anos. Porque eu quero que você viva bem. A palavra diz: se você desonrar o seu pai e sua mãe, se você honrar o pai e sua mãe, seus dias serão bons, serão prolongados na terra. Eu não quero que você morra, filha. Eu quero que você seja bênção, que Deus possa te usar. E ela ficou branquinha, porque ela é uma bênção, minha filha é uma bênção. E ela ficou vermelha, falou: mãe, agora o que eu faço? Eu peço perdão. Ela falou: Deus, perdão, eu peguei contra ti, mamãe, perdoa. Coisa simples. O Senhor quer que nós resolvemos simples, dentro do nosso lar. Simples. Só colocar as coisas no lugar, mostrar a palavra como é. E eu louvo a Deus, que é assim que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Então, tudo começa, nós estamos em guerra. Todo conflito começa no mundo espiritual e reflete, mas você já pode lutar, repreender, e o nome do Senhor será glorificado. Vamos lá no 3? As agências das potestades do ar. Uau, forte, né? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Vamos lá. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam o quê? Poder, primazia, autoridade para agir.
príncipes das trevas, são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se de demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. C. Eles são astutos. São cheios das sutilezas que maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível. Sabe qual é o nome do nosso Deus? Acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Aleluia. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. 3, que essa parte que nós estamos aprendendo. Lembra que eu comecei com cuidado? Agora eu começo. Nunca despreze as habilidades do inimigo. Ganhou de Adão. Ele é muito mais velho e passou por muitas gerações. Já teve, já sabe como agir. Ele já tem uma metodologia. Ele já sabe como articular essa metodologia. Ele sabe como executar essa metodologia. Deixa eu falar algo para você. Você não é mais esperto do que o inimigo. Tome cuidado. Não menospreze o inimigo da sua alma. Não estou dizendo que ele está acima de você. Eu estou dizendo que ele realmente é muito mais esperto, como nós falamos. Se você não estiver em Cristo, você será um alvo fácil. E olha que o Espírito Santo está pensando no meu coração. Sou ovelha, dispensei a Cristo. Cuidado, você é um. Mas nós estamos em casa, mas você continua sendo ovelha, você tem uma igreja. Hoje eu já não tenho mais igreja. Eu não quero mais ir naquela igreja. Toma cuidado, você precisa estar debaixo de uma liderança, não seja presa fácil do inimigo. Vamos lá. Vamos lá para a terceira parte. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Bora. A imagem, a armadura completa de Deus. Vamos na terceira parte já, tá? A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa e é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Olha que coisa linda. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Nenhum soldado vai para a guerra faltando armas. Se você está sentindo que você não tem toda a armadura completa, que nós vamos aprender, bora recompor. Bora voltar para a base. Bora pegar todas as armas completas. Bora pegar as armas espirituais que estão no nosso Deus, no teu Pai. E vamos guerrear. Segundo, vamos lá. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis. O que é disponível? Eu posso lá buscar e pegar. É meu. Aos soldados do Senhor. A. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. A verdade, que é Cristo Jesus. Falta de integridade. Fala de integridade, perdão. A integridade, o que significa quando fala a verdade? É cingidos no vosso lombo com a verdade. Uma integridade que não tem falta de nada. Jesus é a verdade. Você pode ser acusado, pode ser caluniado, pode ser entregue, pode ser o que for. Mas se você é íntegro, Deus te preserva. Eu achei tão lindo isso. Talvez já vimos tantas histórias da palavra de Deus. Abel morreu por ser íntegro, mas preserva.
Eu coloquei aqui, ó, Abel morreu por ser íntegro, mas Deus o preservou do inferno. Talvez você, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo perseguido, eu não fiz isso. Ô glória, bem que no verdadeiro evangelho você vai passar por isso. Porque há uma guerra espiritual que reflete, que muitas pessoas não entendem, mas se você é íntegra, se você está na verdade, eu amo essa parte dessa armadura. Você pode até não ser preservado aqui na terra, mas você, pode certeza, será preservado para a eternidade do céu. Então, grava isso no teu coração. Abel morreu por ser íntegro, mas preservou ele, mas tirou ele, mas preservou porque ele não fosse no inferno, mas deixou ele para viver na eternidade. Então, que você tenha isso no teu coração, a verdade que é Cristo Jesus, Ele é a vida, Ele é o caminho. Se você tem a verdade, se você tem a integridade de viver a verdade, isso que realmente importa sobre a tua vida. Vamos lá, parte B. Justiça, vamos lá. Vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Está em Romanos, capítulo 5, do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. A justiça protegia os órgãos. Está escrito aqui, por exemplo, um dos órgãos é o coração. Preciso estar assegurado em Cristo, em minha justiça, na justiça de Cristo. A justiça não está no que eu faço, mas sim no que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu gostei demais dessa parte. Porque sou justificado e o inimigo não pode me acusar. Aqui está falando sobre uma justificação de Cristo. Que através da cruz do Calvário Ele nos justificou. Que através da cruz do Calvário eu tenho uma justiça através do sangue do Cordeiro. E quando eu tenho isso, aleluia, eu entendo que o Cristo na cruz do Calvário, o que Ele fez, o ato, eu jogo toda a justificação sobre Ele. E eu entendo que eu realmente não posso ser justificado. Eu não tenho como subir ao céu. Eu não tenho como me justificar. Somente através do sangue do Cordeiro. Então retire. Eu coloquei ontem algo no Instagram sobre meritocracia. Méritos próprios. Isso não vai rolar dentro do Evangelho. Você não tem méritos nenhum. Todos os méritos são da cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo Jesus. Coloca isso no teu coração. Não vive novas metodologias, como se diz, teologias que não combinam com a palavra. A meritocracia não existe. Você não faz nada. Eu faço isso para receber isso. Eu faço isso para ser justificado. Não. Toda justificação vem através do sangue. Amém? Vamos lá. C. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que delícia falar da palavra de Deus. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona, a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Sapato, o Evangelho da Paz. Aqui ele falou sobre essas cravejadas. Para você que joga futebol, você vai entender. É aqueles cravinhos que seguravam, porque quando o soldado precisava correr, essa sandália precisava da firmeza, ela não podia escapar do pé. Mas o interessante é que fala sobre o Evangelho da Paz, uma mensagem de conforto ao mundo de ideias, onde o inimigo está guerreando. Então nós precisamos entender que a mensagem é uma mensagem de paz. Gosto muito daquela parte quando fala que Pedro pegou a espada e está na orelha de Malco, e muitos dizem que realmente tem pessoas, meninos que estão crescendo, que dentro da igreja, que às vezes quer pegar a palavra para machucar, usar a palavra, desculpa, não vai rolar, porque a palavra é uma mensagem de paz. Quando ela vem uma palavra verdadeira, genuína, para ter conversão, ela vai alcançar o alvo. O Senhor que fere, Ele mesmo cura. O Senhor que... Você entende? A palavra do Senhor é diferente quando Ele usa a palavra para atacar. A exortação, nós aprendemos com o nosso pastorzão local, Cléston, que a exortação não é para ferir, a exortação é para trazer para perto. Então, se você usa a palavra, eu uso a palavra, desculpa, não vai rolar. O Evangelho é o Evangelho de paz, o Evangelho que traz confronto. Uma palavra que você dirige aqui, sabe aquela palavra que você não quer ofender ninguém, mas você prega aqui dentro da palavra e a palavra vem falando com você, puxa,
estou errado. Quem nunca foi exortado na palavra, como está sendo ministrada a palavra na verdade, uma palavra de evangelho de paz, de salvação, de boas novas? O Espírito Santo vem e convence, porque muitas pessoas querem usar a palavra, eu vou convencer ele. Quem convence é o Espírito Santo. Você só prega a palavra na essência da verdade. Precisamos ser um conduíte, como o pastor Zano diz, um conduíte santo, uma água pura, verdadeira, que vem do trono. Eita, já dá uma pregação, né? Vamos pular. Vamos lá. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O escudo de proteção, as flechas daquela época, a ponta das flechas eles encharcavam de querosene e botavam fogo. Então, se a flecha tocasse uma parte do meu corpo, ela inflamava. Ela pegava fogo no meu corpo inteiro, ela ia incendiando, sabe, Eugênia? Ela ia incendiando. Então, quando disse que o fogo pegava, inflamava, é que pegava todo o seu corpo. Então, você tem fé, é um conjunto de crenças dentro de você. Então, o que acontece? Como a gente está falando, seguindo desde o começo, autoridade, obedecer, usar de armadura, nas ideias. O que acontece quando você tem um conjunto de crenças dentro de você? Vamos pegar aqui uma faculdade. Hoje a faculdade, não quero falar de política, de esquerda, de direita, tá? Estou falando de conjunto de crenças. Você nasceu no berço evangélico, você conhece a palavra, e quando de repente você vai numa faculdade, eu falo porque eu tive um teens, é o meu filho, e realmente no campo das ideias ele foi minado na faculdade. E ele realmente, a mente dele foi para outro lugar, e eu vi ele ali, ele aceitando certas situações, que nós, servos de Deus, dentro da palavra, nós temos que nos posicionar. E qual é a minha posição? Falar mal de A e B? Não. Eu sou contra o aborto. Ideologia de gênero. Nós precisamos pegar a verdade. Nós somos assim, vivemos a verdade. Eu tenho que tomar uma posição. E o Espírito Santo, nessa situação, tem falado que muitos servos de Deus não se posicionam, ou se posicionam errado. Não é para você brigar, não é para você se posicionar. O aborto é pecado dentro do conjunto de crenças. Enfim, e daí o que acontece? Na hora, ele começou a mudar, porque o campo de ideia dele na faculdade, muitas pessoas diferentes, começou a dominar. E eu comecei a orar por aquele menino, porque ele é uma bênção, um menino criado dentro, pai, servo de Deus, dentro do Evangelho. E um dia ele estava no encontrão da sede, e tinha um pregador, que ele pregava assim para os jovens, mas ele tinha uma sabedoria, e ele falava sobre faculdade, sobre essa guerra de mundo espiritual, e de repente ele fez um apelo. E eu comecei a chorar, e aquele jovem que já é jovem hoje, ele foi lá, acabou, não tinha pandemia ainda, ele me abraçou e falou: tia, estou voltando para casa. Meu mundo das ideias, agora por causa da verdade. Ele não bateu em ninguém, usou a palavra, ele pegou a mensagem da paz. E na hora que pregou, a mente dele se abriu e ele lembrou do conjunto de crenças. Então tome cuidado com esses dados inflamados, tome cuidado com o escudo da fé, use o escudo da fé, as suas crenças têm que ser maior. Essas flechas inflamadas que são jogadas de longe não pode te tocar, não pode te contaminar, porque se ela passar nesse conjunto de fé, de crenças, vai inflamar o teu corpo todo. Vamos lá, capacete da salvação. Pesado, o capacete da salvação era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 8 e 9. Vamos lá. Ele protege a sua mente. Lembra que a gente falou a guerra espiritual da nossa geração, do que nós estamos vivendo no mundo das ideias? Então nós precisamos entender que tudo que acontece no mundo espiritual reflete aqui na terra, em nossas ações. Essa batalha é por causa do nosso Deus. Essas armas são para nos defender, para nós entrarmos nessa guerra equipados. Nós precisamos entender que essa guerra é no mundo das ideias, é nas informações.
Então você precisa proteger a sua mente de tudo que nós estamos ensinando com a certeza da salvação. Vamos lá, terceiro para terminar. Estou terminando já. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa, para o ataque. O termo grego para ela é machaia, identificada como espada curta. Às vezes a gente acha que é uma espada longa. Eu sempre imaginei, você também, Cris? Mas a espada era curta. Meu Deus. Muito legal estudar. Escola dominical é terra. Quer aprender a palavra? Não pede escola dominical. Então a espada era curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário. E acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus, capítulo 10, do versículo 19 ao 20. 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá. A espada dessa arma era pequena. E eu preciso entender que essa guerra é individual. Cada pessoa, o diabo, como a gente falou, tem uma metodologia. Deus está com você, Deus está conosco. Conclusão. Opa, cadê a conclusão? Está aqui. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. O ardiz de Satanás não pode ser subestimado. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer a potestade do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa continuar a ministrar sobre o teu coração nessa manhã. Deus abençoe. Aleluia. Bênção. Congregação de irmão na paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos concluindo o trimestre. O trimestre é aquele amante da escola bíblica dominical. Vocês sabem muito bem que esse trimestre foi diferenciado para nós, professores, como para os irmãos que estão aí na sua casa. Foi totalmente diferente, atípico do que nós vimos acostumados a fazer, né? Tivemos nós amantes da escola bíblica, que muitas das vezes já acordavam no domingo de manhã, já pensando nos pais, acordando os filhos, dizendo: acorda, vamos para a igreja, vamos para a escola bíblica dominical. Muitas das vezes saía aí meio desesperado, né? Mas com ansiedade de estar na casa do Senhor. E nesse trimestre foi um pouco diferente. Mas nós aprendemos a palavra de Deus aqui neste lugar. Foi bênção, né? E vai continuar sendo bênção, né? Eu quero agradecer aqui o superintendente da escola dominical, pastor José, que sempre está conosco, um amante assíduo da escola bíblica dominical. Pastor Zé Daniel também faz parte, mas está no grupo de risco, não pode estar conosco. Bom, quero agradecer pelos professores que amantes, né, compraram a sua revista e disseram: não, vamos deixar a peteca cair não, pastor. Vamos dar junto aí com o senhor, né, tanto o superintendente como o professor, alguns irmãos que sempre estão conosco. E aí, irmãos, nesse intervalo de tempo, nós estamos aqui, através da palavra, instruindo a tua vida. E eu quero agradecer principalmente a você que está aí do seu lado e reserva um domingo pela manhã, um domingo desse está um pouco frio, e todos os outros demais domingos para ele estar conosco, aprendendo a palavra de Deus. É o diácono que aqui está nos auxiliando, né?
que é o culto online, não é presencial. Nós tivemos aí um cheirinho, né? Esse domingo passado nós pudemos ver, todo domingo parece, né? Nós viemos aqui presencial, né? E foi bênção ver meus irmãos, ansiosos para estar aprendendo a palavra de Deus. Mas você está aí na sua casa, nós estamos aqui, vamos continuar, né? Eu creio, irmão, não sei o que Deus está fazendo, né? Eu não sei que Ele está trabalhando, porque o Senhor nunca parou de trabalhar e todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu não sei qual vai ser, se vai voltar ao normal, se terá um novo normal, se vai continuar desse jeito, porque eu sei, nós vamos continuar aqui, ensinando a palavra para você. Porque os verdadeiros amantes da escola dominical não tem jeito, ele não consegue ficar sem escola bíblica dominical, não tem jeito, né? Fica incomodado. Então, se eu vou aqui, nós vamos entrar na classe dos adolescentes, nós vamos prestar atenção, você que está na sua casa, nós vamos derrubar essa live, sempre que a gente faz. Em momentos, nós vamos derrubar essa live e entrar com uma nova live que é dos adolescentes. Mas para concluir essa live, eu quero dizer para vocês o seguinte: pastor, e aí, como vai ser o próximo trimestre? Quais serão as revistas que nós estaremos estudando? Agora, essa semana, né? O céu nós estaremos aqui, ministrando uma palavra de escola bíblica para o seu coração. Mas agora nós estaremos exprimindo nos grupos, para que vocês possam estar participando. E a semana que vem nós estaremos no início do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical 2020. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero orar e fechar esse trimestre, que é diferente. Sempre a gente fecha o trimestre diferente, mas nós fechamos, graças a Deus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Nós vamos fechar essa live com oração. Querido Deus, eterno Pai, eu glorifico a Ti na beleza da Tua santidade. Eu quero ser grato, Senhor, por essa rica oportunidade, pela missionária Kelly, Senhor, que foi usada aqui de uma forma gloriosa e poderosa, e pode me instruir através da Tua palavra, Senhor, esse assunto maravilhoso. Que nós possamos ter aprendido nesse trimestre, ó Pai, a essência da nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades, que muitas das vezes, ó Pai amado, tenta nos tirar da direção de ser um verdadeiro cristão. Porque nós temos que estar revestidos, Senhor, da armadura de Deus, para nós podermos combater, Senhor, nos dias maus. Muitas das vezes não é nem para combater o mal, mas é para combater nos dias maus, nos dias difíceis. Nós estamos revestidos da couraça da justiça. Ó Pai amado, que nós possamos ter o Seu Evangelho, Senhor, na nossa vida e nos fortalecer a cada momento. Pai querido, continua abençoando e nos guardando, abençoando essa escola bíblica dominical, todos os professores, cada um deles, Senhor. Cada um deles, abençoa eles, ó Pai amado. Em nome de Jesus, toda a superintendência do nosso ministério. É o que peço e agradeço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Presta atenção, não saia daí. A professora Jussara